Voltamos com o programa Mais Valor, o seu programa do mundo dos negócios. Você sabe o que é necessário para se identificar um bom vinho? Pois é, para saber um pouco mais sobre o universo dos vinhos, nós fomos consultar um enosommelier. Confira. E o programa Mais Valor vem até o restaurante La Bona Paella para falar um pouco sobre o universo dos vinhos. Esse restaurante conceituado, muito conceituado na nossa região, e quem nos recebe hoje é o nosso enosommelier, o Anderson de Jesus. O Anderson, muito obrigado por nos receber. Obrigado a você, Diogo, por estarem aqui. Para mim é um prazer recebê-los. Muito bom. Para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber, Anderson, de onde iniciou essa vontade, essa apreciação, esse interesse pelo universo dos vinhos? Olha, Diogo, foi bem simples, né? Acho que com a minha ida até a Espanha, os pais estavam lá e eu tinha muita vontade de ir para a Espanha para estudar administração de empresas, olha só. E chegando à Espanha eu conheci vários amigos que eram todos do mundo do vinho, sommeliers, enólogos, e comecei a frequentar os mesmos ambientes que eles. Isso preparando-me para prestar o vestibular para entrar para a administração. E nessa brincadeira toda, coisa de vai e vem, prova vinho daqui, prova vinho dali, eu fui descobrindo que o mundo do vinho é algo assim apaixonante. Então foi algo mágico, né? Foi natural. Então eu tive a oportunidade de conhecer uma vinícola, participar de elaboração de um produto e a partir daqui eu já entrei para a faculdade, decidi trocar o curso, decidi mudar a vida e começar com esse mundo maravilhoso e incrível que é o mundo da enossommelieria. Qual a diferença entre sommelier, enólogo e enófilo? O enólogo é o elaborador, tá? Então, assim, o enólogo é a parte técnica, tá, Diogo? A parte técnica, quem faz a elaboração é todo o enólogo. Então, ele que faz o estudo da terra, junto com o engenheiro agrônomo, é ele quem cuida da qualidade da uva, é ele quem recebe essa uva dentro da vinícola, ele quem prepara e cuida das fermentações que têm que ser feitas, é ele quem faz todo o trabalho químico, digamos, da parte do vinho. A parte de elaboração é a parte química, então é ele quem cuida dessa parte. O sommelier é a parte da degustação, né? E na Europa é a parte que coordena os sabores finais desse vinho, tá? Então, o enólogo ele pode elaborar um vinho com excelente qualidade, mas o sommelier que vai definir, olha, eu quero um vinho que tenha menos adstringência, um vinho que tenha uma nota mais de morango, uma nota mais de framboesa. Então, é o sommelier quem vai buscar isso na Europa, que é diferente do sommelier do Brasil também, depois a gente vai falar sobre isso. E o enófilo na verdade, é um apaixonado por vinho também, né? Eu sempre falo que tem algumas diferenças, né? Porém, nós temos um objetivo comum, que é, nesse caso, o vinho, a paixão pelo vinho. Então, acho que a diferença básica é essa. O enófilo é o entendido, né, digamos. Então, podemos dizer que o enófilo é o que aprecia, o enólogo é o que elabora e o sommelier é o que dá a nota? Vamos deixar por aí, acho que sim, acho que poderia ser. Né? O sommelier ele degusta, ele vai avaliar, mas deveria ser de um ponto realmente mais técnico. Né? Talvez o enófilo seja quem realmente desfrute desse momento de só degustar, sem preocupar com se eu vou dar uma nota, se eu não vou dar. Então, acho que sim. O que um vinho precisa para ser considerado bom? Primeira regra para a gente falar sobre vinho bom e não bom. Depende do seu gosto e do meu gosto. Então, assim, primeira regra, né? Então, assim, se você gosta de um vinho mais adstringente, que aperte mais na boca, o seu gosto é um, do outro é outro. Então, assim, quando a gente fala fator qualitativo, a parte técnica, a parte sommelier ou enóloga, vai classificar o que? Se o vinho tem algum defeito ou não. Agora, considerar um vinho se ele é bom ou deixa de ser bom, é mais um critério pessoal. Então, até mesmo aí que entra aquela questão da avaliação, dar nota e tal. A nota que eu for dar em um vinho é a nota minha pessoal, não é a minha nota que vai definir que aquele vinho tem 100 pontos que o Diogo vai amar. Então, na verdade, esse é o segredo. O segredo é o vinho que você mais goste. Nós temos, de acordo com a pesquisa de mercado feita por um grupo aqui em Goiás, as pessoas, nós encontramos várias pessoas que curtem, né, gostam daquele vinho docinho. É o danado do vinho suave. Vinho suave. Explica para nós um pouquinho o que o universo desse vinho suave, o que esse vinho traz na questão da degustação para as pessoas. Quando a gente fala sobre vinho em geral, doce, né, no caso suave, seco, a gente tem simplesmente ter duas coisas importantes. Quando a gente fala sobre benefícios do vinho tinto em especial, vamos falar sobre que são os vinhos mais comuns, suaves, que nós podemos encontrar no mercado,
a gente fala sobre fator qualitativo para a vida, ou seja, resveratrol, bom para o coração, circulação, antocianes, né, que é a matéria colorante do vinho, bom para a pele, antioxidante, enfim. Todos esses benefícios do vinho são mais bem encontrados no vinho seco, tá? Por quê? Porque o vinho suave, ele passa por uma transformação onde a gente faz uma adição de açúcar na maioria dos casos. Há poucos casos, né, onde a gente faz uma parada de fermentação. É onde nós chamamos de vinho encorpado? Não, o vinho encorpado a gente fala sobre um vinho que some álcool, adstringência, nesse caso os taninos, e some a matéria colorante, né? Então isso daí é o que a gente chama de vinho encorpado, quando a gente coloca na boca e sente que o vinho passe com um peso maior, que ele permaneça na nossa boca por mais tempo. Certo. Na verdade é isso. Então o vinho suave ele tem essa questão, tá? Então assim, o princípio é o vinho de entrada para que nós comecemos a realmente conhecer sobre vinhos. Até porque as pessoas normalmente começam com vinho seco e falam, eu não gostei, e tal. Então acho que o vinho suave é um abre-portas. Seria um abre-portas. Seria um abre-portas. Eu não vou mentir, eu também comecei pelo vinho suave. Hoje eu aprecio muitos vinhos secos. E para falar de vinho seco, de qualidade, o Anderson ele foi o criador de um vinho muito, muito gostoso, muito complexo no seu aroma, na sua forma de degustar. O Anderson, fala um pouquinho pra gente do R2, daquele vinho que você produz na Espanha. Com o maior prazer eu vou até apresentar o R2, né? Logo depois a gente vai passar para a degustação dele, mas só para explicar eu vou mostrar, né? Vamos lá. Como eu disse, quando eu comecei, assim que eu cheguei na Espanha, que eu comecei a buscar meios de como entrar para a faculdade de administração, foi lá que eu encontrei alguns amigos e tive a oportunidade, como eu já mencionei antes, tá? Então, nessa oportunidade, eu fui até a vinícola Ferrer e Catassuas, em Barcelona, tá? Ali em Vilafranca del Penedès. E lá eu tive o grande prazer de participar de todo um processo de elaboração, no qual meu pai entrou com o dinheiro, locou um espaço para que eu pudesse me arriscar, ou melhor dito, até me aventurar em algo que eu realmente tinha muita vontade. Então, meus pais sempre quiseram muito dar esse apoio, falaram assim, não, vai adiante e tal, ainda sabendo do risco que corriam, porque eu não era formado ainda. Certo. Então, foi algo meio aventureiro, né? Então, o R2, ele primeiro veio dessa aventura, dessa vontade de criar alguma coisa, vontade de elaborar um vinho, tá? O processo de elaboração é simples, Diogo, é igual a um processo de elaboração de outros vinhos. A gente simplesmente tem que cuidar da uva, fazer uma seleção de uva realmente madura, tá? Então, eu tive a sorte que essa safra de 2003 foi um ano espetacular, a uva realmente madurou o que tinha que ser madurado, fizemos a colheita, mandamos para dentro da tolva de recepção, é um local onde a gente faz a separação da uva e de toda a matéria extra, né? Folhagem, talo, tudo isso aí, e a gente começou todo o processo de elaboração. Bom, como você disse, foi um projeto experimental. Quando você iniciou a fabricação lá na Espanha, qual a região, Anderson? Vilafranca del Penedès, a denominação de origem é Penedès, e está em Barcelona. Ok. Mas desse projeto inicial, o vinho parece que virou um sucesso, principalmente para os apreciadores aqui no Brasil. É um vinho bastante indicado. Bom, Anderson, você poderia nos dar o prazer de degustarmos esse vinho? Com certeza, sem problema algum. Vamos. Ademais, é a parte que eu mais gosto. R2, na verdade, o nome do meu vinho, em realidade, é Rural, tá? Então, muitas pessoas, sobretudo o departamento de marketing na Espanha, falaram assim, Anderson, você não pode colocar Rural, cara. Rural não vai pegar bem, no Brasil Rural é roceiro. Eu falei assim, pois é, justamente por isso que eu quis colocar Rural, né? Então, eles decidiram não colocar Rural, falaram assim, não, coloca o Rural mais discreto, então já que você faz tanta questão, o vinho é seu, não tem problema. Então, vamos colocar outro rótulo, vamos colocar outra coisa que chame mais atenção. E o que que era? Como esse vinho passa 26 meses em barrica de carvalho e 5 anos mínimos dentro da garrafa fazendo essa criança, essa evolução dentro da garrafa, então nós decidimos colocar R2 de reserva 2 vezes, né? Ou seja, ele é superior a um reserva, a um gran reserva e chega a ser um reserva 2 vezes. Anderson, quanto tempo um vinho precisa de ficar em barrica para ser considerado reserva? Tá, na Espanha, tá? Que é onde nós temos mais exigências com questões de criança, reserva, gran reserva. Então, na Espanha nós precisamos de mínimo 12 meses em barrica e 2 anos mínimos dentro de uma garrafa fazendo essa criança, essa evolução, tá? E um gran reserva seria mínimo 18 meses, de 12 a 24 meses em barrica, mas o total da soma entre barrica e garrafa deve dar 5 anos.
Então, por isso esse vinho tem mais, né? Porque a gente está falando de 7 anos e 2 meses mínimo. Então nós vamos degustar agora um vinho de no mínimo 7 anos e meio. Mais uma pergunta, Anderson. Quando nós vamos falar de vinho, muitas pessoas aliam preço à qualidade do vinho. Uhum. A questão do preço. O Rural 2 a gente percebe que é um vinho comercial, a um preço muito justo e possui um aroma e um custo-benefício muito interessante. Uhum. Então vamos experimentar o Rural 2. Por que é colocado no decanter, Anderson? Olha, vamos lá. Essa é uma pergunta que não quer calar, né? Outra pergunta que não quer calar. Para você, né, telespectador. O vinho, na verdade, ele precisa de um cuidado e um mimo, assim como um bebê, eu sempre brinco, ou como uma mulher, nesse caso, né? Tá? E eu sempre comparo o vinho para traduzir muito fácil esse tema do decanter ou não, eu sempre comparo o vinho com a nossa casa, tá? Você simplesmente sai de viagem, tranca a sua casa e fica um mês fora. E a sua casa estava limpa, organizada, cheirosa. E quando você volta à sua casa, nada mais abrir a porta, sente aquele aroma um pouco indesejável, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Corre, abre a janela, abre outra janela, para quê? Para arejar a casa. E rapidamente nós temos o aroma novamente normal daquela casa, o aroma bom dela. E o vinho é a mesma coisa. Ele está todo o tempo fechado. Imagine só, esse vinho está, se ele é de 2003, então no finalzinho de 2005, 2006, no começo de 2006, ele foi para a garrafa. Então ele está desde 2006 dentro dessa garrafa, fechado, sem contato algum com o oxigênio. Então o que eu faço? Oxigenar o vinho para arejar. A mesma coisa que nós fazemos em casa, tá? Só para simplificar. Ok? Ok. Vamos lá, só para ver o que você acha. O programa Mais Valor traz para você o que agrega realmente o valor. Qual é o diferencial desse vinho? É um vinho feito por um brasileiro na Espanha, na região de Penedès. Esse brasileiro, filho de um espanhol, ele vai para a Espanha uma vez por ano para fazer o corte da uva. Imagine você quando esse produto chega na sua mesa. Muito bom. Anderson, eu percebo que o vinho continua com aquela mesma elegância e me remete à infância. É engraçado, ele quando colocou o nome no vinho de rural, ele não imaginava que o vinho pudesse remeter aquele cheiro de terra molhada, né? Aquele aroma de terra molhada. Quais são as uvas que você utilizou nessa produção? Nós utilizamos Cabernet Sauvignon, Merlot e Tempranillo, tá? Então justamente foi para buscar esse, talvez não pudesse chegar para a gente, buscar essa elegância e sutileza que esse vinho pode proporcionar para a gente, né? Esse aroma terra molhada é justamente devido ao carinho, ao mimo que nós tivemos desde a barrica até agora. Então, quando a gente fala sobre esse aroma maravilhoso que nos leva até a infância, que eu fico feliz de escutar falando que te leva até a infância, é algo assim espetacular. A gente tem aqui uma nota de ameixa seca, uma nota muito elegante da madeira, sem ser agressiva, e logo depois na boca essa elegância, esse passo como um gentleman, né? Eu sempre brinco que o vinho passa na boca da gente como um gentleman. Anderson, e quem quiser conhecer essa maravilha, puder degustar assim como eu, do prazer de experimentar esse vinho gostoso, esse vinho elegante, quais lugares aqui na nossa região que nós podemos encontrar o R2? Olha, aí já entramos na melhor parte, né? Graças a Deus nós temos muitos parceiros aqui em Goiânia, tá? Então, assim, são pessoas que acreditaram no nosso projeto, pessoas que estão entrando cada dia mais. A parte do restaurante La Bona Paella, que é a casa, né, do R2, digamos de alguma maneira, nós temos vários outros lugares como Bife Bistrô, Piquiras, Casa Ouro, Bistrô Sofia, My Winery. Então, nós estamos falando de restaurante Adoro, Armazém do Churrasqueiro, casas que trabalham muito bem, tá, aqui em Goiânia. Então, eu sempre diria a mesma coisa. Tem a lista de clientes, fica, na verdade, com os nossos representantes comerciais. Então, assim, até perdoe se eu não citei seu nome aqui, tá? Então, assim, todos os bons e melhores restaurantes e estabelecimentos de Goiânia trabalham com os nossos vinhos, e em especial o R2, que é o mimo da casa. Anderson, mais uma vez, muito obrigado por ter recebido a equipe do programa Mais Valor aqui no restaurante La Bona Paella. E muito obrigado também por esse mimo que é o R2.
Obrigado a vocês. Para você que fica em casa, saúde. Saúde. Chegamos ao final do programa Mais Valor, o seu programa do mundo dos negócios. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se você quiser saber mais informações sobre este programa e outras matérias, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Mais Valor, ou pelas redes sociais, facebook.com/programa Mais Valor. Eu deixo para vocês uma frase de Steve Jobs: os loucos que acham que podem mudar o mundo são os que efetivamente o fazem. Um grande abraço e até a próxima.